Do Jornal Público, este é o Soundbite. Olá a todos, uma voz masculina diferente. O meu nome é David Pontes. O Ruben hoje não pode estar presente, mas como é habitual no Soundbite, temos cá a Helena Pereira. Olá, Helena. Olá, viva. E Ana Sá Lopes. Olá, David. Vamos começar com o som do nosso primeiro-ministro a anunciar coisas para a habitação. E queremos incrementar o nível de investimento para termos mais oferta no mercado, oferta para todos os segmentos e oferta, sobretudo, nos locais e nas geografias onde temos mais carência de recursos humanos para sermos competitivos na economia e sermos também competitivos na nossa administração pública. Montenegro parece falar ao país, desta vez direcionando, eu diria com alguma ironia, problemas reais e não aqueles que são mais ou menos construídos. Estou-me a lembrar, obviamente, da questão da imigração ou da questão da segurança. As medidas anunciadas, vocês acham que são importantes e que chegam num momento político interessante, mas que também, colado às autárquicas, haja aqui qualquer coisa a dizer? Quem quer começar a abrir hostilidades? Helena? Sim, quer dizer, são medidas importantes que já eram esperadas para ontem, não é? Portanto, tudo o que é anunciado, ou quase tudo, na habitação é preciso e é esperado há muito, e este anúncio da linha do BEI para financiar a habitação acessível era algo que já tinha sido anunciado em agosto pelo Primeiro-Ministro e agora foi a concretização. Eu sobre o anúncio, eu só gostava de realçar uma coisa, é que para além do financiamento da linha do BEI, que é uma parte do dinheiro que já vai estar disponível para as autarquias, o Governo anunciou ainda outra coisa, que foi a asta pública de uma série de imóveis e a concessão para a habitação acessível de outra parte. E neste aspecto aqui é que parece-me um bocadinho estranho o Governo optar por fazer asta pública de imóveis quando nós sabemos que a venda em asta pública de imóveis por parte do Estado nunca corre bem, ou seja, é sempre vendido por preços muito abaixo do mercado e permite sempre a quem compra fazer especulação com isso, e portanto numa altura em que é preciso construir rapidamente e a preços acessíveis, não se percebe, não se percebe porque é que a asta pública, percebe se a gente for ver a lista do que é que vai para a asta pública, são imóveis no centro, nos bairros mais caros de Lisboa, e portanto isto parece escolhido a dedo nas avenidas novas, em Alvalade. E depois, para concessão para a habitação acessível, o Governo ao mesmo tempo põe lá uma série de terrenos grandes, importantes, onde põe também o terreno do Hospital Miguel Bombarda, que tem um projeto para a habitação acessível que se arrasta desde 2020. Então a questão, Ana, é saber se isto é mesmo um novo folgo, ainda por cima vindo do Executivo, quando tomou posse, um bocadinho a português, fez questão de alterar uma série de opções, algumas delas que tinham a ver com o alojamento local, com o turismo do anterior Executivo, e agora parece que estamos, passado algum tempo, a retomar o processo. O que é que nos diz a nós portugueses que estas medidas podem ser mais capazes de enfrentar esta crise, que todos sabemos bem qual é, do que as anteriores? Vamos ver, eu também tenho as dúvidas que a Helena tem sobre a asta pública. Acho que o Estado português tem muito pouca habitação pública, relativamente a muitos Estados europeus, e o Governo aparentemente não está... podia aumentar mais a capacidade de propriedade pública do Estado para aluguer e para... Na realidade fazia-se isto no tempo da ditadura, não é que eu acho que seja um exemplo a afirmar, mas de facto não tenho aqui os números, mas se calhar em termos de percentagem de população, habitação pública talvez fosse mais. Mas pronto, eu reconheço que a palavra público é um bocadinho... para este Governo é desagradável e vai aumentar por aí. Mas é melhor isto que nada. Repara, eu acho que esta história, há quantos anos nós ouvimos dizer, não sei se isto vai funcionar, se não, porque também todos os pacotes de habitação nos fazem olhar com algum ceticismo para como é que isto se faz, como é que aí vem, quanto tempo é que vai demorar, porque também acho que mesmo o anterior governo apresentou pacotes de habitação, ou vários pacotes de habitação, e realmente não há melhoria nenhuma, e pelo menos nas grandes cidades, Lisboa e Porto, nós só vemos as rendas a subirem e os preços das casas a subirem. Portanto, onde é que o pacote, quais são o resultado
do pacote de habitação dos vários governos, incluindo deste, que tomou posse já há algum tempo. Há uma coisa que este atira para o anterior, não é? Nomeadamente para a herança socialista, que foi o facto do anterior, ou dos vários executivos de António Costa terem chegado tarde a esta crise. Mas eu atrevo-me a perguntar se a oposição estava lá. Ou seja, é muito difícil nós, quando fazemos a retrospectiva, perceber onde é que estava também o PSD, se estava muito atento à crise da habitação que estava a crescer e a aumentar nas nossas cidades. Eu acho que o PSD também não estava muito lá. Acho que, de certa maneira, quem fazia o discurso da especulação imobiliária era sempre o PCP ou o Bloco de Esquerda. Nem o PS nem o PSD o faziam, nomeadamente porque perceberam, por exemplo, a questão dos vistos gold. A questão dos vistos gold nunca foi tocada nem pelo PS nem pelo PSD. Quer dizer, no último ano do governo PS, entretanto, a coisa. Portanto, o PSD, na oposição, o PSD podia dizer que não havia casas, mas depois todos os instrumentos para que pudesse haver mais casas, o PSD também não fez disso uma batalha, até porque é uma batalha mais estatista, envolve intervenção do Estado, fazer uma batalha para... E o PSD, ou este PSD, não estou a falar do passado, não é tudo o que seja a palavra público é um bocadinho desagradável. Os instrumentos públicos para resolver uma crise. Agora, eu não sei como é que se vai resolver a crise da habitação sem uma intervenção pública. Aliás, houve quem falasse de que isto devia ser mesmo uma intervenção pública, suponho que foi António Costa, a nível europeu, através de haver uma espécie de PPR Habitação, IPRR. Todos nós precisamos de um PPR Habitação. Mas este tema, de facto, como a Ana lembrava, chegou a ser um tema muito querido do Bloco, que depois, vale a pena recordar, tivemos o caso Robles e a partir daí o balão de alguma forma se esvaziou, não foi, Ana? Sim, porque, como a Ana também lembrava, a habitação, durante aqueles anos da geringonça, vinha muito a propósito do caso dos vistos gold, porque a geringonça estava muito preocupada em reverter uma série de medidas e, portanto, era esta, e era sempre a esquerda que alertava para os efeitos perniciosos dos vistos gold. E à esquerda do PS. Durante algum tempo o PS veio... Aliás, o governo defendia os vistos gold. Exatamente. E no discurso de Luís Montenegro hoje, realmente, para além de... Quando ele justifica a intervenção do Estado desta forma, ele não, durante muito, a esquerda principalmente, falava mais da habitação como um problema de dignidade de cada um português, do direito à casa, e lembramos de Helena Roseta e do debate que houve naquela altura por causa da lei de bases da habitação. E Luís Montenegro hoje junta a esse aspecto a dificuldade de os funcionários públicos irem aceitar emprego em certos sítios. Ou seja, o Primeiro-Ministro parece que está mais alertado para a urgência do problema da habitação a partir do momento em que ele toca nas dificuldades de colocação de professores, médicos para o Algarve ou para a Zona Sul, para a Zona de Lisboa, ou até para os polícias, porque agora não é... Agora já... Lá está a história dos exemplos que vinham do Estado Novo, os funcionários públicos têm direito à habitação, e agora, por outras razões... Não direito, quer dizer, não era bem ter direito, candidatavam-se. Sim, exatamente. Mas havia, de facto, uma bolsa de habitação para e agora públicos. é o próprio... É curioso, porque é o próprio Luís Montenegro que fala nisso no discurso que fez. Como tu dizes, Luís Montenegro fala, mas tem uma característica que não lhe permitiria estar no soundbite, é que não responde. Porquê? Porque, mais uma vez, tivemos uma declaração sem direitos à pergunta dos jornalistas. É assim? Vai ser sempre assim? Do que depender de Luís Montenegro, acredito que sim. Ele gosta, não é? Já percebemos, ele não muda e, portanto, acho que... qualquer dia, quer dizer, não vale a pena os jornalistas sequer dignarem a aparecer naquilo que se chama conferências de imprensa, mas na prática não é, porque são declarações, e portanto eu há pouco, para rever, fui à conta do Twitter do X, aliás, da República Portuguesa, onde estão os vídeos, quer dizer, e basta isso, e chega, porque já se percebeu que qualquer seja o anúncio, Luís Montenegro não responde, não está disponível. Esta estratégia funciona, Ana, num momento mediático em que estamos todos sempre tão cheios e que, nomeadamente, da oposição e coisas assim, têm sempre direito a microfone? Sim, pelo menos não lhe tem sido prejudicial até agora. Na realidade, eu acho que é questão de medo. Acho que Montenegro tem medo, e tem medo de meter
cometer erros. Acho que é o medo de Montenegro de cometer erros, porque num assunto complexo como a habitação, era forçoso e normal que o Primeiro-Ministro estivesse disponível para dar explicações. Não estamos aqui a falar de uma cabala de não sei o quê. Estamos a falar de um assunto concreto que diz muito a todos os portugueses. Se houve coisa que o Governo fez nos últimos tempos que diz a todos os portugueses que maiores, enfim, com a idade para andar à procura de casa, é este. E aquele silêncio do Primeiro-Ministro, eu só posso explicar qual é a estratégia que está por trás, a não ser o medo. O medo de dizer uma asneira que depois seja prejudicial por isso. Portanto, acho que é o medo. Acho que não é vantajoso para ele. Não, enfim, as eleições são tão recentes e provou que não era desvantajoso também. Obrigado às duas. Cá estaremos amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.